Boa noite. Grande, Tudo tudo bem? bem? Te ouço bem, você me ouve bem? Ouço sim. Tudo bem? Perfeito. Tudo bem, e você? Estou bem também, graças a Deus. Então tá bom. Vamos ver se eu consigo chamar aqui o Fábio. Só- Deixa eu ver aqui. Só mais um minutinho. O doutor Fábio tá entrando aí. Boa noite. Aí, olha ele aí. Boa noite, doutor Gustavo, boa noite, doutor Douglas. Boa Olha só, noite. não estava achando vocês, estava perdido aqui, viu? Mas, Perdidaço. Né? mas deu certo, né? Deu certo sim, graças a Deus deu certo. Tá tudo tranquilo. Esperar um pouquinho aí para o pessoal poder entrar um pouquinho. Perfeito. Só entrando aos poucos. Boa noite para quem está entrando. É. Tomar um pouquinho dessa água, me deu vontade dessa água, viu, doutor? Deu sede, Deu né? sede, deu sede. Hoje, se tudo der certo, no final da noite a gente toma um vinho argentino aí para celebrar a vitória Boa. da Mais do seleção. mais do que merecido, né? Vamos ver, Muito vamos bom. ver. É, tomara que dê bom, né? É, Vai dar. Em Argentina, muito bom, muito bom. que aliás, quero agradecer aí a gentileza do escritório que me presenteou no final do ano passado com um belo exemplar de um argentino. A gente precisa marcar de tomar esses vinhos, né? Pois é, não basta ganhar, né? Só tomar É, também. É, é a deixa, né, para a gente É, marcar a compraria ali de um bom vinho, né? não, com certeza. É, não tenho a menor dúvida que sim. Vamos começando? Vamos. Eu acho que a gente pode começar, viu, doutor Douglas? Que aí o pessoal já vai entrando também e aí a gente vai verificando essa situação. Vamos lá? Vamos O lá. que você acha? Eu concordo. E aí Vamos? as pessoas vão entrando, a gente já vão entrando na conversa E aí e acontece vai, a live. já vai seguir. Bom, mais uma live, né, doutor Fábio? E hoje muito especial, uma participação extremamente especial, um tema muito relevante, né? E quando a gente pensou nesse tema, foi unânime, né, o pensamento. Quem que a gente pode convidar? E aí veio o nosso querido amigo, doutor Gustavo, na cabeça, né, um especialista no assunto. E até aproveitando aqui, já dizer mais uma vez o quanto a gente ficou honrado com o seu aceite, né, doutor Gustavo, do nosso convite aí para participar de mais uma live nossa, né, de um tema tão bacana e que gera muita curiosidade nas pessoas. Muitas pessoas também nos pediram que falasse sobre esse tema, né? Então, é um tema bem relevante e muito atual também, né? Então, não foi a primeira pessoa que a gente teve certeza que, não, essa live tem que ser o Dr. Gustavo, porque, de fato, você é uma referência aí para nós e nós estamos muito felizes aí com a sua participação.
Gostaria já de apresentar você, né, trazer esse currículo, fiz até uma anotaçãozinha aqui, que é um currículo de muito orgulho, né, de muito inspiração, né? Então, o Dr. Gustavo Atiro, ele é advogado especialista em Direito do Trabalho há 15 anos, graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, foi membro da Comissão de Relacionamento da OAB com o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Baita currículo, viu? Parabéns. Doutor Douglas, doutor Fábio, eu que agradeço a oportunidade de poder falar para a audiência de vocês. Um tema que me é muito especial, faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia de trabalho e tem ganhado bastante relevância, né, dada a postura das empresas que têm, e aí por N motivos, adotado um pouco mais de ousadia, vamos usar essa expressão, na contratação dos trabalhadores, muitas das vezes por essa modalidade. Né? Acho que é importante a gente já, na largada, deixar claro que o objetivo aqui não é demonizar a modalidade de contratação como pessoa jurídica, mas talvez trazer esclarecimento com relação à realidade do contrato do prestador de serviços na forma de pessoa jurídica e as principais diferenças do PJ para o empregado CLT, né? É isso. Doutor Gustavo, primeiro, né, já que o doutor Jalia falou, é um prazer gigantesco aí ter você conosco, então faço das palavras do meu amado sócio aí as minhas, o carinho aí por você é grande, um dos meus incentivadores, inclusive, aqui a estar aqui nesse momento, como advogado, então só tenho a agradecer, e é o convite, então, feito aí, muito bem. Doutor Gustavo, você sabe que nós temos aqui no escritório nós temos alguns PJs, né? A gente cuida de várias empresas PJs, a gente é o jurídico dessas empresas, a gente presta consultoria e algumas coisas. E na minha porta, assim, inclusive a semana passada, um cliente bastante importante, 2 semanas atrás, um cliente bastante importante, com bastante funcionário, ele simplesmente me liga e fala, olha, vou fazer dos meus funcionários todos virarem PJ. Assim, simplesmente, vou fazer eles virarem PJ, né? E aí eu acabei fazendo uma reunião com ele rapidamente aí, junto com a contabilidade dele, né? E ele. E pude explicar um pouquinho para ele dessa situação. E ele automaticamente, depois de 15 minutos, ele falou: não vou fazer nada disso. Né? Porque o que acontece? Sempre tem não é exatamente isso, né? A moda criou-se, parece que uma espécie de moda nesse sentido, né? As empresas querendo pejotizar todo mundo, né? Por uma questão, obviamente, de custo, mas sem o significado ideal. Então, as pessoas vêm perguntar para mim, e aí o doutor depois vai falar direitinho para mim, cara, pode pejotizar? Pode pejotizar, óbvio, pode pejotizar, não tem problema. A pejotização existe, ela está lá, dentro das regras, das leis, que elas podem ser pejotizadas. O problema é como você vai pejotizar, né? Essa questão é como você vai pejotizar e como você vai agir com essa pejotização. Então, essa é a maior dúvida que as pessoas têm, né? E assim, eu digo que com muita clareza, né? Que realmente, do sentido de auxiliar né, o maior convívio, ou seja, o maior índice de empregabilidade usando a PJ, na verdade, a grande maioria da pejotização, me parece, né, e bem claro para nós, advogados, que é simplesmente uma fraude contra a CLT. Então, vou deixar aqui contigo, doutor Gustavo, que é o especialista no assunto, referente a esse caso, para que você possa explanar um pouco, nós aí, referente a essa questão. Eu sei aí dessas questões claras aí no seu dia a dia, no nosso dia a dia, enfim, né? Mas você, como especialista trabalhista, sabe muito mais do que eu referente a essas questões, então vou deixar contigo essa bola para que você nos comente aí, explane um pouquinho aí sobre essa questão da pejotização, né? A gente, no meio das questões não muito técnicas, mas a gente vai falando aqui contigo aí, referente a essas questões aí num bate-bola. Bora lá. Perfeito, doutor Fábio. Se me permite, eu queria iniciar essa nossa conversa falando um pouquinho do que aconteceu da reforma trabalhista de 2017 para cá e como a doutrina e a jurisprudência vem evoluindo, levando por conta essas alterações que aconteceram na legislação e um pouco do que se pensa da evolução das relações
de trabalho e emprego que existem no mercado hoje brasileiro, né? É importante destacar que o artigo 3º da CLT ainda está em vigor, então empregado é aquele que tem pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, né? Então, o que a gente tem presenciado muitas das vezes hoje são empresas que tentam se valer de um instrumento jurídico legítimo para, de alguma forma, mascarar uma relação que, em verdade, é uma relação de emprego, né? Então, mais uma vez, o Saiu O o som som, para mim. som. Agora sim. Agora voltou, pode falar. que entrou uma ligação e eu não tinha percebido. Então, se presente esses 4 elementos iniciais, é evidente que tudo se caminha para uma relação de emprego e não uma relação cível, oriunda de um contrato de prestação de serviços, né? Qual que é a principal característica, né? Eu acho que eu comecei falando um pouco disso. A gente não pode demonizar o instituto. Ele existe, ele é legítimo, mas existem regras a serem cumpridas, né? O trabalhador, como eu disse, ele tem requisitos próprios bem pré-estabelecidos na lei, no artigo 3º da CLT, e se provados todos esses requisitos, é evidente que caminha-se por uma relação de emprego. Eu sempre gosto de usar como exemplo de prestador de serviço aqueles prestadores de serviço que nós temos no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Então, por exemplo, eu vou contratar um pintor, eu vou contratar um marceneiro para desenvolver um móvel na minha casa. Não existe nessa relação, nesse contrato, uma relação hierarquizada, né? Existe onerosidade, é evidente, né? Eu estou pagando para ele. Pode existir pessoalidade, eu posso fazer um contrato personalíssimo, olha, eu quero que, né, eu vou dar um exemplo, eu contrato alguém para fazer uma pintura artística no meu imóvel, eu quero que a pessoa X faça essa pintura, eu pago inclusive muitas das vezes mais por isso. Mas o principal requisito que não pode existir num contrato de pessoa jurídica é a subordinação jurídica, né? Essa pessoa ela não pode estar hierarquicamente subordinada a mim e estar disponível a cumprir exatamente todas as minhas determinações durante o cumprimento desse contrato, né? Esse é um dos principais pontos e a gente teve inclusive decisões recentes dos tribunais superiores, né? Tecnicamente falando, é evidente que não é o nosso objetivo aqui abordar de forma técnica essas questões, mais um bate-papo aqui para tentar trazer um pouco da nossa realidade, do nosso dia a dia, mas nós tivemos um julgamento recente importante no STF, que é o julgamento do tema 725, que restou caracterizado a possibilidade de terceirização e pejotização de todas as atividades. Antes, existia uma discussão muito profunda na Justiça do Trabalho sobre a possibilidade de pejotização e terceirização das chamadas atividades fins, né? Então, eu sou um banco, eu posso contratar como PJ um gerente, um caixa? Poxa, não, isso está intrinsecamente atrelado à minha atividade fim. Então, eu não, até essas recentes alterações legislativas e de jurisprudência, eu não podia fazer isso. Com esse entendimento que vem do STF com o tema 725 e com a evolução legislativa que eu mencionei, isso passa a poder existir, tá? Desde que, e aí isso é um distinguish, né? Isso é um ponto central para a discussão, desde que eu respeite o instituto do contrato através de um contrato civil para a contratação dessa pessoa na condição de pessoa, desse autônomo na condição de pessoa jurídica. Veja bem, né, doutor Gustavo, assim, só o que fica bem claro nessa coisa. Quando a gente fala desses 4 elementos, né, a gente usa lá, né, a pessoalidade, a onerosidade, a subordinação e a habitualidade. E além do que isso, né, a gente ainda, né, o artigo em si, ele fala ainda de uma questão muito clara, né, que é a pessoa física, né, a pessoa física sobre isso, né. Então, veja bem,
o que se entendeu, né, sobre tudo isso, depois de todas essas demandas, depois da própria reforma tributária, e o doutor me corrija se eu estiver errado, né? O que acontece? Se a gente tiver esses 4 elementos e mais a pessoa física, pronto, relação de emprego acabou, não tem o que se discutir. Pronto, né? É isso que se forma lá. Mas, se faltar uma dessas relações, né, entendemos que não pode ser que não seja uma relação de emprego. Não é isso? Perfeito, perfeito. Perfeito? E aí, o que me acontece? Algum sujeito fala, nossa, olha que bacana isso, então vou fazer o seguinte, eu vou contratar uma pessoa e vou exigir a pessoalidade dela, eu vou pagar ela, né, por aquilo que ela vai fazer, eu vou mandar nela, né, colocando horário de entrada, saída e tudo mais, inclusive com justificativa, se acaso para mim não vier, né? Vou fazer com que ela trabalhe segunda a sexta-feira, de tal horário a tal horário, né? Só que de vez de ser uma pessoa física, eu vou pedir que ela me faça um contrato, né, de uma pessoa jurídica, me abra um CNPJ e venha trabalhar comigo com um contrato de PJ, né, com assinatura de PJ. Olha só. Então, essa característica é que desenvolve. Você veja, esses 4 elementos eles são fundamentais, mas usado de maneira que nem está sendo usado para, no meu entendimento, pular essa questão do CLT, fica bastante complicado. Não sei se estou Perfeito, completamente correto, mas perfeito, o perfeito, doutor Gustavo possa me corrigir se assim estiver, perfeito. né? Para que a gente possa passar esse entendimento até para o pessoal que está em casa. Então, pessoalidade tem que ser eu. Eu fui contratado, eu sou o pessoal, eu tenho que ir lá e tenho que fazer. Pronto, não posso colocar outra pessoa no lugar. Se acaso eu faltar, né? Se acaso eu faltar, eu não posso mandar outra pessoa. Mas veja bem, no que o doutor Gustavo até deu de exemplo, naquele trabalhador que ele chamou para fazer ali uma carpintaria, uma marcenaria na casa dele, se acaso não for ele para furar a parede lá para colocar o armário, ele pode mandar o empregado dele, não tem problema nenhum. A vida segue normalmente nesse ponto. Então, assim, pode mudar as pessoas para isso, né? E a honorosidade, porque vai pagar para ele normal, né? Então, assim, se trabalha, recebe, é o salário que todo mundo recebe aí, e o doutor Gustavo fala, não, naquele rapaz lá não tem subordinação, ele pode ir na tua casa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ou no de manhã, ou de tarde, de noite, para você tanto faz, é ele que vai determinar quando que ele vai e quando não vai determinar, né? Então não existe subordinação. E a habitualidade, ele vai lá só para colocar o armário e depois vai embora. Ele não está lá na sua casa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo fazendo as coisas que tem que ser feitas, né? E além do que, você contratou uma marcenaria, ou seja, provavelmente um PJ da marcenaria, ela que vai te emitir uma nota fiscal daquele serviço que está prestando. Né? Então, acho que ficou bem clara essa questão e é o que fala realmente, de fato, aí, o artigo 3º e por que as pessoas burlam esse artigo aí para poder verificar essa situação. É isso, eu acho que, não sei, o Não, doutor Gustavo me perfeito, corrija se eu estiver errado perfeito, sobre isso. doutor Fábio. Agora, assim, é curioso, né? As pessoas muitas das vezes nos perguntam: ah, então se eu tive um empregado CLT, nunca mais eu vou poder recontratá-lo na condição de pessoa jurídica. A legislação prevê essa hipótese, né? Eu posso eventualmente recontratar alguém que em algum momento já foi meu empregado seletista na condição de prestador de serviço, na condição de PJ. Contudo, existe aí uma janela mínima exigida de 18 meses, tá? Tem uma legislação específica da terceirização que aborda essa questão objetivamente e ela impõe um pedágio, vamos chamar assim, de 18 meses. Mas o que é importante destacar? Né? E aí, assim, quais são as consequências se eu não respeitar esse pedágio de 18 meses? De alguma forma, meio que uma consequência prática que se reconheça que a relação, a relação de emprego à vida antes, ela se manteve contínua. Né? É um dos princípios do contrato de trabalho, o princípio da continuidade. Então, se você tem uma lei que especificamente impõe uma janela, um pedágio aí de 18 meses para que eu possa recontratar essa pessoa que um dia foi CLT na condição de PJ, e deixar de observar esses 18 meses traz consequências, passa a expor essa empresa a um risco que muitas das vezes a gente entende desnecessário. Né? Ainda que eu o contrate, é importante deixar claro que essa contratação não pode se dar, mais uma vez, e não querendo ser repetitivo, com pessoalidade, atualidade, subordinação e onerosidade. Né? Doutor Douglas, queria fazer alguma colocação? Não, eu fico refletindo, doutor, se essa é uma tendência de futuro da questão de trabalho ou não. Essa questão da pejotização é uma tendência que
que veio realmente para ficar, que acaba... É aquela questão do que compensa mais, o CLT ou a questão da pejotização. Isso é uma tendência? Qual que é o seu olhar em relação a isso? Doutor Douglas, o que a gente tem observado é que é algo que tem ganhado força, a legislação tem caminhado nesse sentido, e aí há uma série de incertezas que a gente observa, né? É, o contrato de trabalho CLT ele é quase que secular, né? Então é sabido que a empresa tem que arcar com uma série de encargos fiscais e trabalhistas que acabam onerando muito esse contrato, mas são relações que já existem há muito tempo e que se baseiam no modelo já estabelecido, né, desde 1940. Então a gente tem a contribuição assistencial tanto por parte da empresa quanto por parte do empregado. A gente tem o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e são institutos que de alguma forma ficam relativizados quando a gente fala da pejotização. Não que o prestador de serviço não deva recolher, ele vai sim recolher através da legislação tributária aplicável ao contrato, à situação da realidade por ele vivida. Mas a gente acredita que isso vai trazer desdobramentos, tanto para a questão da previdência social, né, é uma preocupação que a gente não pode ignorar, quanto com relação aos trabalhadores de menor potencial econômico, vamos dizer assim, né? Há estudos já em curso que põem em xeque a questão da rotatividade desses profissionais, da possibilidade de responsabilização do tomador de serviço na hipótese de inobservância da legislação trabalhista com relação aos riscos ocupacionais que esses trabalhadores desempenham. Então, eu vou dar como exemplo aqui pessoas que trabalham fazendo limpezas de ambientes de grande circulação, fazendo uso de produtos químicos, ou pessoas que trabalham em câmaras frias ou em colheita expostos à radiação solar. Pergunta-se, né, será que com a flexibilização, o aumento da pejotização da mão de obra em setores como esses, será que a possibilidade de responsabilização do tomador de serviço e do real empregado permanece incólume como num contrato de trabalho tradicional? Isso é algo que ainda estamos começando a experimentar, é algo muito novo, né? Então, são preocupações para o futuro. Mas respondendo a sua pergunta, Douglas, é sim algo que a gente hoje enxerga como tendência, né? Grandes corporações que tradicionalmente sempre se valeram dos contratos de trabalho seletistas, hoje de alguma forma mais arrojada, eu acho que essa é a melhor palavra, tem buscado sim a contratação por meio de... tenho aqui um outro instituto que é a terceirização, que não é escopo do nosso bate-papo hoje, mas também por meio da pejotização, a contratação de profissionais da modalidade autônoma por meio de contratos de natureza civil. Doutor Gustavo, até o que eu também subentendo por isso, a gente, né, a gente, o CLT foi uma briga de anos aí, né, para se conseguir todos os direitos que era necessário, direitos dos trabalhadores, inclusive nós temos direitos aí expressivos e que países também muito desenvolvidos não chega a ter as condições que nós temos em questão de direito trabalhista, né? Então foi algo que foi conquistado com muita dureza. E quando a gente vê esse sentido de pejotização também, eu entendo que há de se fazer um pequeno adendo nessa questão. A CLT, né, quando a gente fala de um empregado e de um empregador, obviamente que o empregador ele tem muito mais força que o empregado, certo? Então a CLT, ela realmente, de fato, ela equilibra essa questão. Ela veio exatamente para equilibrar essa questão, isso é o que a gente entende e o que a gente verifica como tal. Quando você faz um contrato de pejotização para qualquer tipo de situação que
seja, que não se, que eu estou falando de pessoas que querem realmente ser arrojadas nesse sentido, como você disse, para mudar essa situação da empresa dela, para ter um menor custo, obviamente o empresário vai querer o menor custo, ele contrata um prestador de serviço, né? Então, o prestador de serviço, ele é um PJ, ele é uma empresa, tratando com uma outra empresa. E uma empresa tratando com uma outra empresa, ela chega a ter praticamente o mesmo equilíbrio. Mas como dizer que um prestador de serviço que está prestando serviço lá, sei lá, talvez de vendas, pode ter a mesma condição do que esse empregador? Isso me preocupa muito. Perfeito. Isso me preocupa demais, essa questão. Praticamente assim, é como se tivesse na minha mente assim, amassando a CLT e colocando ela de lado, né, para essa questão. Apesar de que, né, aí o Dr. Gustavo pode até falar um pouquinho mais sobre isso depois, ainda bem, né? Ainda bem que ainda existe lá o artigo 9º da CLT, né? Uma questão que a gente utiliza bastante essas questões, no sentido que o artigo 9º, você me falha a memória, que eu não me recordo ao certo, mas ele diz que qualquer ato que seja contra, para fraudar, né, os direitos da CLT, eles são nulos. Né? Então a gente também consegue, de fato, anular essa questão, né, juridicamente, se necessário for, se acaso essa empresa esteja contratando uma pessoa para pejotização e queira, de fato, burlar essa situação, ou seja, a ser arrojado nessa situação em querer reduzir os custos drasticamente, porque é uma redução de custo muito grande para o empresário. Né? Não pagar as questões trabalhistas de um empregador, assim, no ímpeto das questões, e aqui eu posso falar algumas, FGTS, INSS, 13º, né, férias, e assim vai, né? Quantos direitos os trabalhadores têm e são simplesmente retirados dessa pessoa e para ela fazer muitas vezes a mesma função que faz um seletista. Perfeito. Perfeito, doutor Gustavo. Eu só me Não, doutor complemento ou Fábio, corrijo a se sua estiver linha de errado. raciocínio ela está bastante correta e o artigo 9º ele é um dos fundamentos do pedido de nulidade das relações havidas entre o PJ para que seja reconhecido de fato o vínculo de emprego nas hipóteses que a gente listou aqui, né? E o doutor tocou num ponto bastante importante que parte da discussão atual, né? A chamada figura do hipersuficiente. A reforma trabalhista ela trouxe a figura do trabalhador hipersuficiente, que em tese seria aquele trabalhador que tem formação técnica especializada e que tem remuneração também diferenciada no mercado de trabalho, né? Aquele que recebe 2 vezes o teto da Previdência Social. Mas é bastante curioso porque é interessante tentar entender se esse profissional, ainda que tecnicamente especializado e com remuneração diferenciada, se de fato ele tem a paridade de armas no momento de negociar com o seu pretenso empregador, né? Eu sempre cito como exemplo uma categoria que nós tivemos alguns clientes aqui no escritório, que são profissionais médicos. De fato, nós temos situações em que profissionais médicos, e aí nós sabemos que no Brasil o médico, em regra, ele é bem remunerado, né? Mas o médico que está procurando emprego, né? E é convidado a trabalhar num hospital, ele passa por um processo seletivo, a ele é imposto, como o doutor falou, é imposto uma rotina, é imposto ali uma agenda de atendimento ambulatorial, a ele é imposto uma série de condições de trabalho, ele deve cumprir os regramentos internos do hospital. Será que, de fato, na condição de empregado, esse médico que está disponível no mercado de trabalho tem capacidade de negociar com o hospital em que está sendo convidado a trabalhar? Hospitais esses que hoje, em regra, compõem grandes grupos segmentos da área da saúde, né? E aí a gente pode eventualmente citar nominalmente alguns deles, mas doutores, me ouvem bem? Estamos ouvindo. Pode continuar, doutor. Perfeito. Então, esse é outro ponto que a nós também nos causa bastante preocupação, né? E aí o que nós temos feito é exatamente isso. E o próprio julgamento do artigo 720, do tema 725 do STF fala sobre isso, né?
você tem que analisar o caso concreto. E é o que a gente tem feito na nossa rotina, é se debruçar em cada cenário, em cada situação, para entender se eventualmente cabe ou não uma ação para buscar a nulidade dessa relação civil e o reconhecimento do vínculo de emprego. O que eu posso dizer a vocês acho que a gente, uma das primeiras coisas que a gente aprende na graduação, né? O advogado é o primeiro juiz da causa, né? Então, o que a gente tem feito é exatamente isso. Um trabalho com bastante cuidado, de bastante aprofundamento no caso concreto, para eventualmente levar isso para uma discussão no judiciário. E eu acho que esse trabalho preventivo, preliminar, ele tem sido bastante importante, porque ele nos faz aumentar substancialmente a chance de vitória numa ação judicial, né? Doutor Gustavo, o doutor falando isso me lembrou de um princípio que a gente usa muito em direito trabalhista, né? Que é o princípio da primazia da realidade, né? Ou seja, não basta, né? Não basta o que está escrito ou o que está sendo acontecido, o que está acontecendo, né? Tem que saber de fato o que está acontecendo. Se aquilo for, é a primazia da realidade, é o que vale para o direito trabalhista, né? E o doutor falando isso, é exatamente isso, né, doutor? É a questão de localizar, né, essas questões para que a gente possa buscar, dentro desse princípio, né, essa nulidade e voltar aí a ter aí essa questão resolvida, né, pelo judiciário. Eu acho que isso é uma questão que é bem dita. E eu, doutor, falando aqui, me lembrei aí do princípio da primazia da realidade sobre isso. Bem colocado, doutor Fábio. Em que pese as empresas também hoje terem se municiado de de um arcabouço jurídico relevante, tentando dar ares, contornos de legalidade a essas relações, a essa pejotização cá entre nós fraudulenta, cabe a nós, enquanto advogados, que vamos assistir a um profissional que vá buscar no judiciário a nulidade, levantar os elementos e não são poucos, são muitos elementos que evidenciam que muitas das vezes o contrato formalizado, a abertura de um CNPJ, tudo isso tem como plano de fundo apenas dar contornos de legalidade a uma relação que, no fundo, é uma relação de emprego. Perfeito. É isso mesmo. Doutores, tem uma pergunta aqui da minha querida amiga Aline, que é pertinente aqui também do que a gente já estava falando. Ela pergunta: e como funciona a questão de benefícios? Pode oferecer o mesmo do CLT? É bastante delicado, né? Os benefícios, de modo geral, eles são oferecidos, eles são contratados para empregados, para aqueles que eu tenho a relação do artigo 3º da CLT. Existem benefícios que muitas das vezes não estão contratados por convenção coletiva, né? Eu vou dar exemplos bem pontuais. Existem categorias dentro dos atendentes de telemarketing que pagam bonificação através de uns cartões prêmios. Não sei se vocês já se depararam com situações como essas. E aí há uma discussão se essas bonificações, essas premiações podem ser pagas para pessoas jurídicas. A nossa leitura é que o simples pagamento de um benefício que não é garantido através da convenção coletiva da categoria não é suficiente para enquadrar essa pessoa na condição de trabalhador seletista. Mas, se este elemento, somados a outros muitos elementos caracterizadores do vínculo, ele pode sim ser um indício de que a relação não é tão linear, tão igual como seria a relação entre duas pessoas jurídicas, né? Cá entre nós, essa pessoa tem um e-mail da empresa, usa o computador da empresa, usa o uniforme da empresa, bate ponto no sistema da empresa, recebe os benefícios da empresa. Para o judiciário, de alguma forma, isso caminha a uma somatória de indícios que, eventualmente, se é subordinado a um gestor da empresa,
Se não pode se fazer substituir, né, e é natural, é muito comum que essa pessoa que está inserida na rotina da empresa não pode se fazer substituir. Né? Há uma pessoalidade bastante latente e evidente. Então, respondendo a pergunta da Aline, o mero pagamento de um benefício pontual, ele não é determinante para caracterização do vínculo, mas ele, somado a outros elementos, pode sim ser um indício forte de que focinho de porco, orelha de porco, rabo de porco, geralmente Dá é problema. porco. É Né? porco. Geralmente é porco, né? Tá certíssimo, né? Muito bem colocado. E até porque, né, doutor Gustavo, se eu não estiver errado, possa me corrigir. Quando você vai fazer um contrato de PJ, né? Então a gente está falando de pessoa jurídica para pessoa jurídica, né? Pacto sunt servanda, né? Você pode colocar ali o que você quiser, né? E aí a relação dos dois vira lei para aquele contrato lá, né? Então eu posso ali contratar essa pessoa e ela entender, né? Que aquilo seja um 13º salário, e na verdade eu tô só colocando ali uma bonificação para ela a cada 12 meses, por exemplo, né? Para que ela tenha esse valor a mais, né? Ou então que a gente possa, nesse próprio contrato, colocar que ela a cada 12 meses tem direito a um mês de descanso remunerado pela empresa, né, como bonificação da empresa. Ou seja, ele está dando umas férias que não é umas férias, automaticamente isso, né? Salva aí os outros detalhes incluso, apartando um terço, essas coisas todas, não estou fazendo o cálculo exato, mas o contrato ali de jurídico para jurídico pode ser um contrato comum. Então pode-se colocar algumas coisas que possa, para a pessoa que está sendo ali colocando o PJ, possa entender que aquilo seja, mas é somente um contrato. E que também não caracteriza, como o doutor disse, que é uma situação de vínculo empregatício. Pode ser que sim, pode ser que não, mas de repente, a orelha de porco, pé de porco, rabo de porco, vira um porco, já que de repente é um porco. Pode ser. Né? É isso, né? Talvez eu não tenha escolhido o melhor animal para fazer a É, analogia, mas é de fato como o judiciário tem enfrentado a questão. perfeito. Muito bem Tem, colocado, doutor Gustavo, muito bem colocado, inclusive. tem uma outra pergunta aqui da senhora Tânia, tia do querido Dr. Fábio, que ela faz uma pergunta bem interessante também. Sendo uma tendência a longo prazo, isso pode levar a um colapso na Previdência? Tânia, boa noite. É uma pergunta bastante interessante e uma preocupação muito legítima, tá? Eu, enquanto operador do direito, converso bastante com alguns colegas previdenciaristas e é uma preocupação de que a conta não feche, né? A Previdência Social, nos moldes da nossa Previdência Social brasileira, é necessário que você tenha novos contribuintes para que esses contribuintes alimentem vamos aqui vulgarmente chamar de bolo, o bolo que é distribuído para as pessoas que hoje estão fazendo uso do benefício para qual contribuíram ao longo de tanto tempo. Né? Se você reduz a massa de novos contribuintes, você passa a gerar um risco de colapso da estrutura que existe hoje. Não é só exclusivamente esse o risco, né? A gente tem uma série de questões, eu não sou um especialista, mas ao conversar com colegas que são especialistas, o aumento da expectativa de vida do brasileiro é um ponto que causa preocupação, porque é natural que essa pessoa que viva mais, ela vai passar a receber esse benefício por um tempo maior. E o fato de você ter menos contribuintes na base também é um ponto muito importante. Né? Eu já ouvi de um professor bastante renomado aqui em São Paulo, que vou me reservar o direito de não citá-lo nominalmente, pois talvez não seja uma informação tão oficial, mas suspeita-se que muitas das vezes a contribuição, e aí vou dar como exemplo da Justiça do Trabalho, a contribuição extraordinária da Justiça do Trabalho pode superar a contribuição ordinária em alguns meses do ano das empresas. Então, se você tem uma redução drástica de contratos de trabalho, uma redução drástica de ações trabalhistas e uma redução drástica de profissionais seletistas que ali contribuem regularmente para a Previdência Social, é sim preocupante a médio e longo prazo. E o que isso gera, em regra? A necessidade de novas reformas, a necessidade de repensar o modelo de previdência social que a gente tem no país.
bem claro, né? Perfeito, doutor Gustavo. E pergunta extremamente pertinente, né? Porque isso também, quando a gente olha a fundo, nos preocupa lá na frente, né? O que será essa questão previdenciária? E até porque, contando dessas questões todas, né? é, o brasileiro em si, ele tem vivido mais, né? Ou seja, vamos usufruir ainda mais dessa previdência, dessas pessoas contribuintes ainda por mais tempo do que já se usufruiu no passado, né? Isso aí é visível, né? E belíssima colocação, doutor Gustavo. Essa é uma coisa que nos leva à reflexão, né? E eu acho que o doutor falou uma coisa bem importante. Tão breve quanto possível, eu acredito que se a gente continuar nesse caminho, nós teremos aí sim que falar sobre uma nova reforma previdenciária, um método de arrecadação diferente, né? A gente tem sofrido com o método da previdência aí, pública, né? Que a parte desse bolo aí seja quase que metade de toda a arrecadação, né? Com bem menos pessoas sendo beneficiadas, né? E se aquela outra parte que já é menor do que essa pública ainda deixar de contribuir para, inclusive, bancar essa outra parte maior, vai entrar em colapso em algum momento, porque essa conta não fecha. Simplesmente ela não vai fechar. Perfeito. Muito bem colocado, viu, doutor? Perfeito. Doutor Fábio, doutor Douglas, se me permitem, o que eu gostaria de encerrar a nossa conversa com um ponto bem importante, né? Mais uma vez, não é o nosso objetivo no bate-papo de hoje demonizar o Instituto da Pejotização, né, a figura do PJ, mas trazer clareza tanto para o empresário que hoje pensa na possibilidade de novas contratações ou remodelar o quadro de funcionários através de pessoa jurídica, e também esclarecer para aquela pessoa que hoje está contratado como pessoa jurídica, e muitas das vezes fica com a dúvida, né? Poxa, será que eu efetivamente sou um PJ? Será que o que acontece no meu dia a dia, no meu contrato de trabalho, no meu contrato, é uma relação cível? Ou será que tem um objetivo maior por trás disso, lá atrás na contratação, né? Clássico, e quase que diariamente a gente recebe algumas consultas aqui no escritório. Doutor Gustavo, me foi proposto duas formas de contratação, CLT ou PJ, e eu posso escolher qual é melhor. Geralmente, quando parte-se dessa possibilidade de escolha, em regra, a gente está diante de um contrato de trabalho, de emprego seletista, no qual a empresa está tentando revesti-la de relação civil, tá? Porque a relação, o contrato de trabalho, ele é um direito indisponível. Não compete ao trabalhador escolher se ele quer ter a carteira de trabalho assinada ou não, e se ele vai receber ou não os direitos trabalhistas oriundos da CLT e garantidos muitas das vezes através da Constituição Federal. Isso é direito indisponível. Não compete ao trabalhador escolher isso. Então, é algo que nos chama muita atenção por estar sendo muito recorrente. Essa fatídica pergunta: o que você prefere? Você vai, né, a pessoa passa por um processo seletivo, é aprovada. O que você prefere? Você quer ser contratada CLT ou PJ? Mas muda alguma coisa? Vai mudar a minha atividade? Não, você vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa para a qual foi proposta a vaga. É evidente que quando essa situação se desenha, a gente está diante de um modelo não legítimo de pejotização de uma provável fraude. Perfeito. Até pegando o gancho aí do doutor Gustavo, não é proibido pejotizar, pelo contrário, gente, pode ser pejotizado, pode ter sim essa relação, pode ter essa questão tudo dentro da legalidade ali, da normalidade, né? O que não pode é pejotizar e usar essa pejotização
utilizando todos os elementos da CLT. Isso não pode. Né? Isso realmente não pode. É exatamente isso que não pode. Né? Mas pode sim, né? Existe. E outra, tem empresas que são arrojadas, que nem diz o doutor Gustavo, mas tem empresas também que tomam muito cuidado com esse sentido. Né? Eles têm a pejotização e tomam muito cuidado e seguem em regras essa questão da pejotização. Né? Diferente de outras que utiliza, como o doutor Gustavo disse aí, para tentar, nesse caso, né, você escolhe, né, o que você quer e fica muito bem claro que ele está só simplesmente maquiando, né, essa questão para ter E numa intenção fraudulenta, né? fraudulenta, uma intenção Exatamente. fraudulenta, exatamente, doutor, fraudulenta. É isso. Doutor Douglas, mais alguma pergunta? Tem mais alguém para fazer alguma pergunta? Só fazendo alguns comentários aqui de algumas pessoas que escreveram. Deixa eu só verificar aqui. A Yara Gomes, que foi nossa professora, escreveu aqui parabéns pelo escritório e muito sucesso, meus eternos e queridos alunos. Muito obrigado, professora. Nosso Beijão, querido professora. amigo Dr. Maurício Tamer, que também foi nosso mestre e continua sendo nosso mestre, uma grande referência no direito digital. Grande abraço, meu amigo. Escreveu aqui considerações excelentes e uma agenda muito pertinente. Grande amigo. Tivemos sortes, né, doutor Douglas, de ter grandes professores aí, ó, que vêm nos prestigiar aqui, ó, no nosso escritório hoje, né? E graças a eles estamos aqui hoje. Então, toda a gratidão aos meus mestres. Deixa também um Sempre. abraço aos colegas advogados e professores que exercem essa nobre missão de ensinar aqueles que buscam a ciência do direito. O nosso muito obrigado. É isso aí. Minha irmã também coloca aqui, Grace Kelly. Nossa, que orientação maravilhosa. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Bom, eu acho que é isso, né? Deu aí para ficar bastante claro essas questões para quem está nos ouvindo. Doutor Gustavo, sem palavras, né? Pela grandeza, né? A live ela fica grande por aquilo que a gente consegue mostrar. E tendo a sua presença aqui conosco, realmente engrandeceu aí muito essa questão. Tenho certeza que aqui fica disponível também, tá? Para quem está assistindo, se tiver alguma outra dúvida, alguma coisa, pode nos comunicar aqui também. Depois a gente acaba respondendo. O próprio contato aí do Dr. Gustavo depois, não tem problema nenhum. Precisarem de alguma assessoria, alguma questão jurídica, aí procure um advogado de sua confiança para que eles possam te fornecer aí as questões necessárias. E a gente fica sempre à disposição de tudo que for necessário para que a gente possa explicar, entender e viver o mundo jurídico aí de modo pleno, reto, né, com retidão. É isso que nos importa. Então, da minha parte aqui, um carinho gigante pelo Dr. Gustavo, meu obrigado, né, de verdade, por essa sua participação. Engrandece muito e faz parte da nossa história aqui conosco, tá bom? E uma honra tê-lo você na live, ter você como nosso parceiro, né, de profissão, nosso parceiro em contratos, inclusive, de algumas questões. Então, assim, é uma honra gigante. E falo aqui para as pessoas, né, um dos meus incentivadores de eu ser advogado aqui, doutor Gustavo Ueda Hatiro, né, que eu tenho um carinho gigantesco por ele, pela família, enfim, por todos lá. Dr. Fábio, Dr. Douglas, eu mais uma vez agradeço grandemente aí a oportunidade para falar, de falar para a audiência de vocês, a oportunidade de compartilhar dessa quase uma horinha aqui, de um bate-papo muito enriquecedor para mim também. Me deixa, fico muito feliz em tê-los também como nosso parceiro, e me coloco à disposição sempre que precisarem, sempre que tiverem alguma questão que eu puder ajudar de natureza trabalhista, contem sempre comigo. Muito obrigado, querido Gustavo. É um prazer enorme ter você conosco. É uma honra ter a sua parceria, a sua amizade. E a gente sempre fala, né, que como é bom ouvir pessoas que a gente admira, né? Então a nossa admiração ela é pública, e agora cada vez mais ainda pública nesse momento em live. E é uma honra enorme ter você como parceiro, amigo. E que bom que existem advogados tão brilhantes quanto você. Então, para nós é só motivo de muito orgulho, admiração, ter a mesma profissão que a sua.
Dr. Douglas, Dr. Fábio, eu fico envaidecido e agradecido com as considerações, com os elogios. Queria ser um terço de tudo que vocês colocaram aqui sobre a minha pessoa, mas eu sempre brinco que elogio de amigo não conta. Porque você não tem a isenção necessária para fazer a análise. Mas fico muito agradecido e envaidecido com as palavras. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Contem sempre comigo, tá bom? Grande abraço. Abraço a todos que assistiram a live. Um abraço. E paz. Um Boa abraço. noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.